Neste vídeo, veremos o processo de criação e utilização da ficha de contato dentro do nosso Televendas. Primeiro, vamos acessar o módulo de vendas, depois vamos em Televendas e, por fim, ficha de contato. O objetivo dessa tela é registrar os contatos que tivemos com o cliente, sendo ele por telefone, WhatsApp ou qualquer outro tipo de mídia, tendo como objetivo principal que esse contato seja convertido em uma venda para nossa loja mesmo. Ao acessar a tela, já são exibidas aqui para a gente algumas fichas que foram criadas em algum contato que tivemos com o cliente, onde temos os registros de todas as informações que pegamos com o cliente, qual a forma que foi realizado esse atendimento, qual o status atual daquela ficha de contato, se chegou ou não a ser agendada uma visita na loja para aquele cliente, assim também como o operador que abriu aquela ficha de contato. Mas antes de entrarmos no processo de criação dessa ficha de contato, e analisarmos todos esses campos individualmente, temos alguns filtros de consulta aqui na parte da tela que podem auxiliar tanto para localizar uma ficha de contato específica ou se há disponibilidade de determinado produto na loja ou em suas filiais, né? E também questões de valores que já podem ser passados para o cliente aqui nesse primeiro contato sem necessidade de acessar o módulo de vendas aqui do sistema, por exemplo, né? Então, o primeiro campo que temos aqui é justamente esse campo de consulta de produtos. Ao clicar no campo, será aberta uma janelinha de consulta, onde podemos consultar os produtos utilizando alguns filtros chaves, como por exemplo a descrição do item, a sua aplicação, o código, a sua marca, lembrando que ele vai sempre pegar de acordo com o que foi cadastrado internamente no nosso banco de dados, e filtrar se queremos a listagem somente daqueles itens que tem estoque ou se queremos também os que tiverem com o estoque zerado. Então, pegando o exemplo, vamos supor que o cliente pediu um orçamento de determinado pneu na loja. Basta eu vir aqui no campo descrição, preencho parte da descrição do item, pressiono a tecla Enter e o sistema irá buscar todos os itens que possuem aquele texto em alguma parte da sua descrição. E caso a loja faça parte de um grupo empresarial que possua mais de uma loja, filiais, né? Ele vai trazer aqui tanto a informação do item na loja que a gente está mexendo naquele momento, como também das demais lojas. Então aqui, por exemplo, temos a informação tanto da Datalog matriz como da Datalog filial. E aqui teremos alguns detalhamentos do item, né? Como por exemplo o seu código interno, o código utilizado pela loja, código de fabricante, a descrição do item, marca, estoque e o preço de venda. Lembrando que essa tela aqui na parte da ficha de contato, ela serve somente para uma consulta mesmo, né? E para repassar o valor ali na hora para o cliente. Mas a gente não consegue pegar um item dessa tela e exportar lá para a ficha de contato, por exemplo. Toda a informação registrada na ficha de contato precisa ser por extenso, né? A gente não consegue importar a informação daqui. E outra informação importante que temos nessa tela também é que pode ocorrer de não serem listados todos os itens na loja, né, de acordo com os filtros que selecionamos, por conta da limitação de quantidade de itens que podem ser exibidos na tela. Mas, caso isso ocorra, logo aqui no início da listagem, temos as setinhas, que é onde a gente pode alternar a paginação da consulta. Ok, realizada a consulta, para eu sair da tela, basta clicar fora da janela, ou pressionar a tecla ESC do teclado. Conseguimos fechar a janela dessas duas formas. Ainda na parte de consulta, temos agora a grid de filtros. A janela de consulta que verificamos anteriormente era apenas para consulta de produtos na loja. Agora, os campos presentes aqui nessa gridzinha filtros são para consultas de fichas de contatos que foram abertas em algum momento na loja. Então, aqui no primeiro campo, temos a seleção da empresa em que a ficha de contato foi aberta, né? Onde nesse banco de dados testes possuímos a empresa Datalog matriz e a Datalog filial. No caso, ele está trazendo aqui a Datalog matriz. Se eu alternar para a Datalog filial, o registro aqui de fichas também já vai ser alterado. Podemos filtrar por número de ficha de contato. Sempre que abrirmos uma ficha de contato nova, ele já vai abrir aqui um númerozinho em sequência, né? Esse número ele é preenchido de forma automática, sempre em ordem crescente. Podemos filtrar também pelas mídias, que basicamente é o modo que o cliente chegou ou conheceu a loja, né? Como por exemplo, se ele já era cliente, se ele viu através de alguma postagem no Facebook, indicação, Google, etc, né?
Podemos filtrar por status da ficha de contato, podendo filtrar por status de não agendado, agendado, retorno, dispensado ou desistência. Podemos filtrar por se houve ou não vinculação, processo esse que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Podemos filtrar por nome de cliente, por nome do operador que abriu a ficha, placa de veículo, telefone, CPF, CNPJ, forma de atendimento, se foi por mídia social, telefone ou WhatsApp, por período de abertura, onde ao clicar no campo, o próprio sistema já traz um calendáriozinho para a gente pode especificar uma data inicial e final para consulta, e também por período de agendamento retorno, onde também, ao clicar no campo, será aberto um calendário de consulta. A diferença entre esses dois campos de período é que o período de abertura ele sempre vai pegar pela data de criação na ficha de contato e o período de agendamento retorno de acordo com o período que foi agendado aqui com o cliente. Então, realizando um exemplo rápido aqui dos filtros de consulta, caso eu quisesse puxar todas as fichas de contatos que foram abertas somente para o cliente Albert, basta digitar o nome do cliente, pressionar a tecla Enter, que aqui ele já vai listar somente as fichas de contatos que tem o nome especificado lá no filtro. E assim como na tela de consulta de produtos, também temos a paginação aqui das fichas de contatos. Então não vão ser listadas todas as fichas de contatos que foram abertas desde o começo da utilização da tela na loja, mas podemos aqui também alternar a página e voltar pela setinha normalmente. Agora vamos para o processo de criação dessa ficha de contato. Para criar uma ficha de contato, primeiro vamos clicar nesse sinalzinho de mais que tem presente aqui no canto esquerdo da tela. E ao clicar no sinal de mais, será aberta uma outra janela, onde iremos preencher os dados de identificação do cliente que estamos em contato naquele momento, e também um campo de histórico de contato, que é onde iremos registrar o que foi acordado com aquele cliente no momento do contato também. Durante o processo de preenchimento desses campos aqui da ficha de contato, de identificação do cliente, precisamos ficar atentos se os campos estão sendo preenchidos corretamente, porque no momento de preenchimento dessas informações, o sistema não faz um tipo de validação se aqueles dados estão corretos, né? Então, por exemplo, se eu botar qualquer coisa aqui no campo de nome de cliente, ele vai deixar passar normalmente. Porém, no momento que o cliente vier na loja e for realizada a venda para o mesmo, são através desses campos preenchidos que o sistema irá fazer o link, a vinculação entre a ficha de contato e a venda que foi de fato realizada para o cliente na loja. Então, alguns campos preenchidos aqui na ficha de contato são campos chaves para que ocorra a vinculação da ordem de serviço. Então, para não ter o risco de uma venda ser finalizada na loja e não ser vinculada com uma ficha de contato que já tinha sido aberta previamente, a gente sempre tem que ficar atento se os campos aqui preenchidos estão certinhos de acordo com o que o cliente passou no momento do contato. Como exemplo, vamos realizar o preenchimento completo dessa nossa ficha, verificando cada campinho desse aqui exibido na tela. Então, primeiro temos o campo do número, onde não conseguimos inserir nenhuma informação, porque assim como dito anteriormente, a numeração é gerada de forma automática, sempre seguindo uma ordem crescente, assim como também a data de abertura. Não conseguimos preencher valores aqui no campo, porque ele já registra automaticamente. Em seguida, temos o campo do operador, onde aqui já conseguimos mexer, né? O operador que está responsável pela montagem daquela ficha de contato, onde o registro desse operador serve tanto para identificação de fichas abertas no nome de determinado operador, como também para lojas que pagam comissões de fichas de contatos que foram finalizadas no caso, que foram agendadas e tiveram a vinculação da ordem de serviço, né? Temos o nome do cliente, então irei botar como exemplo teste, nome completo, teste, celular, sempre informamos o DDD e logo em seguida o número sem o espaço. Podemos adicionar um telefone fixo, e-mail, CPF ou CNPJ, que nesse exemplo aqui eu vou deixar vazio, placa do veículo, botar uma placa aleatória aqui também, cidade, UF, mídia, que foi a forma que o cliente conheceu a loja, né, ou chegou na loja. Então vou colocar aqui como exemplo indicação, forma de atendimento,
se foi via mídias sociais, telefone ou WhatsApp. Vou colocar aqui como telefone. E temos aqui o status da nossa ficha de contato, onde teremos algumas opções que podem ser preenchidas. Começando com o não agendamento, caso selecionarmos aqui não agendado, podemos especificar logo abaixo aqui o motivo do não agendamento, onde temos algumas opções, né? Cadastro não aprovado, concorrência, marca, concorrência, preço, desistência, indisponibilidade do produto, não informado ou outros. Em seguida, temos o status de agendado, caso tenha sido acordada a visita do cliente à loja com a data e hora certinha. Retorno, caso o motivo da criação dessa ficha de contato seja para um agendamento de retorno com o cliente, para realização de algum tipo de revisão no veículo, né? E esses dois status aqui, de agendado e retornado, caso sejam selecionados, a gente tem que especificar aqui embaixo a data e a hora desse agendamento ou retorno, podendo digitar manualmente os valores ou podemos utilizar o nosso calendário aqui também, que teremos duas opções de data e tempo, né? Onde podemos navegar nos dias, meses ou ano que houve esse agendamento. E na segunda aba temos a hora desse agendamento também, onde podemos especificar a hora, minuto e segundo. E caso o agendamento ou retorno seja para o mesmo dia em que está sendo montada a ficha de contato, temos também o atalho presente aqui no final do calendário, né, com esse botão hoje, onde ele já vai setar para a data atual em que está sendo criada a ficha. E a mesma coisa aqui para o tempo, né? Podemos também clicar no botão agora e ele já registrar naquela hora atual. Após definirmos a data e a hora, a gente precisa clicar aqui no botão de aplicar. Se a gente só fechar, ele não vai registrar a informação. Então clicamos no botão aplicar e aqui ele já vai registrar a data e hora do agendamento, ou retorno, né? E por último, temos o campo de histórico do contato, que é o registro do que foi acordado com o cliente no momento daquele contato. Então, se essa ficha de contato, por exemplo, foi para agendamento de um retorno, eu posso registrar aqui revisão motor, por exemplo. E após o preenchimento de todas as informações que obtivemos com o cliente durante o contato, basta clicar no botão salvar. Vou só alterar aqui a hora, porque ele não deixa criar ficha de contato com data e hora anterior à atual. Mas eu posso clicar aqui em salvar só para verificar a mensagem que vai exibir também, né? Ó, aqui ele já exibiu, a data e hora do agendamento não pode ser inferior à data e hora atual. Então eu preciso fazer uma alteração. Então eu vou botar aqui para dia 18 às 17, por exemplo. Salvar. E ok, criada a nossa ficha de contato, ficha 202, com todas aquelas informações que preenchemos. Uma outra coisa que já verificamos aqui de cara são essas variações de cores, né, que temos em algumas fichas de contato, onde basicamente é para facilitar na identificação das fichas que tiveram o status como agendado, que sempre vão ficar aqui na cor verde, né? As retornos sempre vão ficar em vermelho e as demais na cor preta. Com isso, a criação da nossa ficha de contato está completa e agora basta acompanharmos, né, até o processo de vinculação da ordem de serviço, quando o cliente vier na loja, finalizar a venda e ela for recebida no caixa certinho. Mas a gente consegue também realizar algumas alterações em fichas de contatos já criadas, como por exemplo adicionar um histórico de contato novo, né, com aquele cliente. Então logo aqui no começo da ficha de contato criada, temos primeiro essa setinha, onde ao clicar nela será exibido o detalhamento do primeiro histórico que foi registrado nessa ficha de contato. E caso tenha um histórico novo a ser adicionado, basta clicarmos aqui no sinalzinho de mais, que será aberta uma tela somente para inclusão do novo contato com o cliente. Clico em salvar e ele já vai salvar com a data e hora que foi registrado aquele novo contato. E caso eu precise realizar algum ajuste na ficha, basta clicar aqui no sinal de lápis, que tem logo do lado da setinha, onde serão exibidos todos aqueles campos que preenchemos anteriormente, né, com a adição dessa gridzinha de vinculação, onde se já existir a venda, né, e a mesma tiver sido vinculada aqui na ficha de contato, vai ser exibida a empresa que foi realizada essa venda, o número da OS e a data da sua vinculação. E se por acaso a vinculação desse pedido com a ficha de contato não tivesse sido realizada de forma automática, mesmo o cliente vindo na loja realizando a venda certinha,
Também podemos informar manualmente aqui o número da OS pedido. Porém, esse processo de vinculação manual do número da OS na ficha de contato, ele vai exigir um nível de acesso diferente à tela. Então pode ser que o operador tenha autorização para criar a ficha de contato, realizar alterações, mas não tenha autorização para incluir o número da OS manualmente aqui no campo. Entretanto, essa não vinculação só irá ocorrer caso tenha alguma inconsistência entre os campos chaves aqui da ficha de contato e a ordem de serviço que foi aberta, né? Assim como também algumas outras questões que podem influenciar nesse vínculo. Realizadas as alterações necessárias, basta clicar aqui no botão salvar. Eu vou deixar no padrão mesmo, né? Que a gente já estava, e só fechar aqui a tela. Agora, sobre esse processo de vinculação da OS pedido com a ficha de contato, o sistema vai utilizar como chave para essa vinculação alguns dados preenchidos na ficha de contato e na ordem de serviço, e também são necessárias algumas condições para que essa vinculação ocorra de forma automática. Só que essas condições a gente só vai ver com mais detalhe no próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai focar exclusivamente na montagem da nossa ficha de contato. Então, montando a nossa ficha de contato com todos os dados preenchidos corretamente, assim como a abertura do nosso orçamento e da ordem de serviço também, né? E seguindo as condições de vinculação que vão ser apresentadas no vídeo seguinte, todo dia, no horário programado, o sistema irá fazer uma verificação e automaticamente realizar o vínculo entre o número da OS com a ficha de contato que foi aberta, finalizando assim o processo de criação das fichas de contato dentro do nosso Televendas.